Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Tárcio Arruda. Alô, alô, pessoal, obrigado, muito obrigado pela presença de todos. Cá estamos porque cá viemos para mais uma apresentação do Show Mais. E pasmem todos, ladies and gentlemen, hoje o programa leva o número de 2.000, tá aqui, ó, 517. É impressionante, espetacular, mais de 12 anos no ar. Extremamente maravilhoso. Muito maravilhoso, Jimmy. Só que hoje nós não vamos falar que no último dia 1º de abril, próximo passado, o Show Mais completou 12 anos no ar. Isso. A gente fala assim, sabe por quê? Porque ele só está todo esse tempo no ar por causa de vocês. Que vocês ligam, vocês participam, vocês se acostumaram a assistir o Show Mais. É verdade. É verdade. Então fica muito legal essa interação entre todos nós. E o tema de hoje é muito legal. Maus tratos infantis. Vocês vão ver que tema impressionante, quanta coisa bonita a gente pode fazer para dirimir, não é? Esse mal que assola, acho que é a humanidade, viu, gente? É em todas as partes do mundo. Uns países mais, outros menos, uns com leis mais rígidas, outros com leis menos rígidas, outros que têm infraestrutura para cumprimento da lei, outros nem tanto, mas já já a gente fala do assunto, porque nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito importante, especialista no assunto. Antes, eu gostaria de perguntar para a parte operacional, formada só por jovens universitários. A idade média entre eles é impressionante, é de 19, 18, 20 anos, é um negócio de louco, coisa de louco. Só que quando me colocam nessa estatística, e também o Vadico Vissordi, sobe para 80, 90. Que confusão, hein, Darcio? Tá certo você, Jimmy Cliff, você tá danado hoje, hein? Então, atenção, senhoras e senhores, atenção, senhores passageiros, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, avisando que eu gostaria que vocês preparassem a aeronave de imediato para decolagem. E o tema desta noite, conforme eu já disse, maus tratos infantis. Jimmy Cliff, Jimmy Page. Vamos levantar a fúria. Mostra o background do Show Mais que invade os céus do Brasil e do mundo. E para esse tema muito importante, repito, maus tratos infantis, nós estamos recebendo em nossos estúdios, esta noite, a coordenadora do Núcleo do CRAME, que é o Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos Infantis de São Bernardo do Campo, a Sara Maria de Souza Gonçalves. Obrigado, Sara, pela sua presença. Oi, boa noite. Eu que agradeço pelo convite. Boa noite. Prazer muito grande em recebê-la. Prazer é meu. Antes de falarmos, atenção, Jimmy, de falarmos sobre os maus tratos infantis, eu gostaria que você soubesse que você está no arquivo confidencial. É só para a gente saber um pouquinho de você, porque um dos objetivos do nosso programa é mostrar para os jovens as mais variadas atividades, não é? E como você se aproximou, como você assumiu essa questão de ser coordenadora do núcleo do CRAME? Então, eu sempre tive interesse pela área social, né? Quando na minha adolescência, eu participei de um projeto na minha comunidade, né? E aquele projeto, naquela época, eu que morava numa comunidade carente, né? Teve grande impacto na minha vida, né? Então, a gente tinha atividades de teatro, música, dança. Então, foi naquele momento ali da adolescência que eu pensei que eu quero fazer psicologia. Isso você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 14, 15 anos. Ó.
E foi ali que eu já me interessei por fazer psicologia e com interesse de trabalhar na área social, até com o objetivo de que eu quero fazer na vida das pessoas, né, o que fizeram na minha, porque participar de um projeto social naquele momento teve grande mudança na minha vida, ampliou horizontes na minha vida. Esse projeto foi crucial para você mudar o destino de sua vida. Foi, porque às vezes a gente está ali dentro de uma comunidade, a gente enxerga às vezes a realidade é isso, né? E a conhecer outras coisas, né? Então eu pude conhecer cultura, teatro, música, dança. Você nem passava por perto, né? Não, e aí quando a gente vai abrindo algumas possibilidades. Você ficou encantada? Fiquei, e foi através até desse projeto que eu fui convidada a trabalhar num projeto de literatura na comunidade, com adolescentes. Então, eram coisas que a gente não tinha acesso. Quando fala de um jovem ter acesso a literatura, música, teatro, então essa comunidade fica no ABC? Fica. Muito, muito interessante, muito legal. E isso daí fez com que nascesse dentro de você essa vontade de passar também e de dar essa oportunidade para aqueles que nunca, assim como você, tinham tido contato com a arte, com a cultura, com o rádio, com a televisão, com o cinema, com a pintura, com a música. Porque muitas vezes, né, um trabalho tem tanto impacto na vida de um jovem, né, de um adolescente, e às vezes a gente não tem ideia. Né, e participar naquele momento mudou a minha vida, ampliou um mundo que eu não enxergava, eu não tinha esse acesso. Mas você é uma pessoa bastante sensível, que antes do programa nós temos aqui uma trilha sonora, né, para alegrar o estúdio, para alegrar o Suite Master, enfim. Basicamente todos nós gostamos de música aqui, por isso trabalhamos em rádio e televisão. E eu notei que, né, cada música que entrava, você, legal, rock, esse daí é bom. Não é? Então você é uma pessoa sensível à arte, né? Sou, né? Eu gosto. E hoje eu trago isso, apesar de estar trabalhando com violência doméstica, mas eu trago isso para o trabalho, né? A gente faz esquetes teatrais, com uma forma de falar de violência, né? Com os pais, com as crianças, mas utilizando o teatro, né? Então muitas vezes a gente faz esquetes teatrais, né? Trazendo ali uma forma de estar trazendo a informação, orientação através ali da arte, né? Tá. Agora a infraestrutura do CRAMI, né? Você é a única coordenadora, são várias coordenadoras, cada uma para um núcleo. Explica para a gente como é que é esse esqueleto do centro. O CRAMI ele tem 3 unidades, né, que é a unidade de São Bernardo, Diadema e Santo André. Né? Em cada unidade tem uma coordenadora e tem uma coordenação técnica que né, cuida aí dos 3 núcleos. E você que bola as coisas? Você vai fazer isso, vou fazer aquilo? Qual é a infra que você conta também para te ajudar? Não, a gente tem toda uma infraestrutura no sentido da gente estar discutindo em equipe, em reuniões, a gente tem ali, né, grupos de orientação, oficinas, a gente tem uma série de atividades, a gente vai sempre discutindo isso em equipe, em reuniões com os 3 núcleos, no sentido de até a gente estar desenvolvendo algumas coisas, vendo o que deu certo, às vezes num núcleo que a gente pode estar trazendo para o outro. Então, essas discussões são feitas aí nos 3 núcleos, né? A gente tem sempre essas reuniões no objetivo da gente estar discutindo e ampliando ali o que cada um está desenvolvendo. Sara Maria, teu nome é bonito, né? Sara Maria, diferente, não é? É verdade. Ô, Sara Maria, você conta também com a participação de pessoas fora do ambiente de vocês. Você tem de contar, não é? Tem. Quando a gente fala da questão da violência doméstica, né, não dá para a gente atender violência sozinho. Então, a gente está sempre ali articulado com uma rede. Né? Então, a gente está articulado com a UBS, com a escola, né, com os CRAS, né, que aí são os centros de referência da assistência básica. Então, a gente está sempre articulado com uma rede no sentido de estar discutindo aquela família. Então, a gente discute internamente, mas a gente discute fora, sentando com essa rede, conversando, porque quando a gente está falando dessa família, cada um está ali, essa mesma família, ela está nesses serviços, né? Então, essa criança frequenta uma escola, que tem essa professora que tem um olhar sobre essa criança, tem ali a UBS que está na comunidade, que às vezes tem, né, outras informações, e tem outro olhar sobre aquela família. Então, a gente está discutindo junto e a gente está pensando nesses olhares, trocando e pensando que estratégia, né, que essa rede pode estar pensando para essa família, no sentido de estar aí contribuindo, né, para a melhora dessa família. Claro, porque sem esses canais de comunicação, vocês não dão passos firmes e seguros para o futuro dessa criança, não é? Porque vocês precisam de informações, não é? Para colocar num cadinho, digamos assim, e sair uma poção mágica para orientar essa criança.
Até porque quando a gente fala da violência doméstica, a gente vai lidando com aspectos culturais, né? Porque a gente é educado assim, quando a gente fala da palmada, né? São questões culturais que está ali, a gente fala de questões muitas vezes sociais, a gente está falando de uma comunidade, como que estão algumas coisas naquela comunidade, a gente está falando de serviços, muitas vezes chega aquela família que não tem acesso a nada, né? Às vezes tem ali uma denúncia de negligência, mas quando a gente vai ver, essa mãe que muitas vezes está cuidando de um filho sozinha, ela não tem acesso à creche, ela está sozinha ali cuidando, às vezes está num estresse danado, porque é só ela para ter que trabalhar, educar e cuidar de tudo. Então, quando a gente vai discutindo com essa rede, a gente vai no sentido de até articulando outras coisas e garantindo os direitos. Né? Essa criança precisa de uma escola para essa mãe poder trabalhar, ela precisa de uma atividade integral para que essa mãe possa sair de casa e trabalhar e levar o sustento e estar tranquila que essa criança não está sozinha. Né? Essa mãe precisa ser inserida, às vezes, em algum benefício social, como forma de estar aumentando ali a renda, já que às vezes ela não está dando conta. Né? Então, a gente vai pensando junto, né, até no sentido de olhar para todas as esferas. É detectar as necessidades, mas saber o porquê isso está acontecendo. Não é? Porque poderia ser pior, mas eles estão nesse patamar e, mesmo assim, os adultos estão fazendo o máximo possível. Não é? Eles podem até ter culpa, mas não dolo, não fazem nada de propósito. Algumas famílias, né? Não eu costumo dizer que a gente não tem como você dar o que você não teve. É verdade. Né? Então, é o famoso que temos para hoje, né? E quando a gente vai ver essa mãe que hoje, essa mãe ou esse pai, né, que hoje, né, comete uma violência contra esse filho, quando você vai olhar para a história de vida deles, não tiveram acesso a outra coisa, foi a forma como eles foram educados, é o que eles tiveram. Né? Então, muitas vezes eu educo meu filho batendo porque ninguém nunca me ensinou a fazer outra coisa diferente. E esse trabalho de convencimento, né? de abertura para uma nova visão de vida, uma nova visão de tratamento, não só com as crianças, para a comunidade, para o vizinho, não é? Para as pessoas para os familiares, não é? Como é que é feito isso? Então, quando a gente recebe, né, essa família, a gente vai conversando ali com todo mundo, né? É com a mãe, é com o pai, é com a avó, que está às vezes dali tomando conta também, né? Então, a bisa agora, tem um monte de bisa já. É vó, é bisa, é o tio, é todo mundo que está ali inserido nesse núcleo familiar, né? Então, muitas vezes a gente tem atendimentos terapêuticos, oficinas, né? Grupos de orientação, né? Às vezes resgatando com eles até, né? Como que foi a sua história, como que você foi educado, como que era isso para você, como você se sentia. Então, é muito mais um trabalho de refletir com eles algumas coisas. E a família toda participa, né? Participa, né? Então, todos aqueles que estão envolvidos no dia a dia dessa criança, né, a gente vai estar chamando, né? Muitas vezes a gente percebe que até os papéis, né? Às vezes a mãe é mais frequente, o pai tem aquele papel de provedor, né? Às vezes a mãe que fica ali responsável pelas coisas, então vem cá. Às vezes a mãe é mais ausente, porque está trabalhando, a avó assumiu o papel de mãe. Né? Então, no sentido de a bisa assumiu o papel da avó, olha que coisa. E hoje a gente tem ali outras, né, organizações familiares, né? Então, antigamente era o pai, a mãe, o filho. Hoje em dia a gente é a avó, né, a bisavó. Quando pertencem à mesma família, porque existe também a família mosaico, né? O pai é pai do Pedrinho, da Mandinha, e a dona Maria é mãe do Alfredinho e da Cristina. Como assim? São casais separados que se uniram com pessoas separadas e de ambas as partes vieram os filhos. Além dela estar grávida do filho do próprio marido agora. É a família mosaico, né? É formada por pecinhas. E que funciona muito bem também. Se bem estruturada for e bem orientada estiver sendo. E aí a gente vai conversar com essa madrasta, com esse padrasto que está ali inserido, né? Então, como que é isso? Como que é se educar? Né? Muitas vezes casal separado que tem dificuldade ali de conversar, então vamos conversar. Você viu como assim? Alguém que é um fantasma participando desse programa? Eu não entendo isso. Vamos dar as mãos, então. Então, vamos para um rápido intervalo comercial. Enquanto isso, a gente exorciza, né? Esse bicho papão aí. Já já a gente volta. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural.
De jeito nenhum eu vou deixar de falar da LL Presentes, da Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Mesmo porque está conosco esse patrocinador durante os 12 anos de existência do Show Mais. É um espetáculo, Sara Maria. Vai lá com uma amiga, vocês vão ver produtos maravilhosos. É uma coisa mais bonita que a outra. Dá uma olhada lá no monitor. Só tem coisa fofa. Olha, agora tem as consultoras da LL, vai lá tomar um chazinho, um cafezinho. Se preciso for, as consultoras da LL vão até a sua casa para sugerir as melhores peças que vão ornamentar, que vão encantar os seus familiares, acima de tudo, e as pessoas que vão visitá-la. As pessoas vão entrar na sua sala e falar... Onde você comprou aquilo? Onde você comprou aquilo outro? Aí você responde de boca cheia. Na LL Presentes, da Rua Laura 740, Vila Bastos, em Santo André. Pronto, já estamos de volta com a coordenadora do núcleo do Centro Regional de Atenção aos maus tratos na infância. Comprido. Aí a sigla fica CRAME. É a Sara Maria de Souza Gonçalves. Ô Sara, qual a maior dificuldade? Aí você fala que você chama as pessoas para o centro. Elas que se deslocam. E fica onde o centro? Então, tem a unidade de São Bernardo, né, que fica na Rua Ângelo Duzi, né, aqui no centro de São Bernardo do Campo. De fácil acesso também para as pessoas. Aí as pessoas vão lá. O atendimento é família por família, é um dia que vocês marcam para todo mundo. Conta pra gente. Então, a gente vai marcando os atendimentos ali de acordo com a modalidade de atendimento que eles estão, ali com a necessidade, então, com a demanda de cada família. Então, tem famílias que às vezes estão em atendimento terapêutico, que aí é uma frequência semanal. Tem famílias que às vezes eu chamo o pai ou a mãe para alguma orientação. Então, a frequência da família depende muito de que modalidade de atendimento, qual a necessidade. Tá. Às vezes não é a família que vem toda, é o pai, é o padrasto. Não, precisamos falar com a avó. É a avó que está sabendo de tudo. Não é mais ou menos assim que funciona? E a gente também faz as visitas. A gente, então, faz um trabalho meio de investigação total, né? Meio total, né? É uma forma da gente conhecer, né, então, senão como é que vocês vão ter as informações? Porque a família chega, né, tem ali aquela notificação, mas aí quando a gente vai olhar, quem são essas pessoas, né, o que acontece ali na história de vida de cada um, né, como que essas pessoas estão com tudo isso. Então, quando a gente vai ali fazer uma visita domiciliar, que a gente vai até essa comunidade, né, qual é o bairro, como que é essa família lá, né, naquele lugar, né, como que é essa casa, qual a dificuldade que ela tem até para chegar ao nosso serviço, né, por exemplo, a gente tem famílias que moram depois da balsa, né, então como que às vezes até o acesso, então quando a gente vai até o lugar fazer uma visita, a gente compreende até qual que é a realidade daquela família. Claro, precisa absorver, não é, o dia a dia também da pessoa. É aquilo que você falou, mas só tem que pegar a balsa para ir na casa da pessoa. Por isso que acontece isso, por isso que acontece aquilo, não é? Vocês têm subsídios para fazer algum tipo de julgamento, digamos assim, para poder orientar mais ainda a criança. Qual é a faixa etária mais atendida ou qual a faixa etária que mais problemas apresentam? Quando a faixa etária, a gente tem, né, desde crianças, adolescentes, né, quando a gente fala de todas as violências, a gente percebe dificuldades quanto à adolescência, que é quando eles já estão numa época de enfrentamento, muitas vezes de sair, porque quando é criança, existe a situação de violência, eu tenho ali um controle, mas quando existe, né, quando está na adolescência, eu vejo os reflexos do que aconteceu ali na infância, né, então muitas vezes aquele adolescente agora está rebelde, aquele adolescente agora está agressivo, isso agora que eu ia ele quer falar, ficar porque na a recíproca rua. é verdadeira também, né? Às vezes o adolescente é o provocador das situações, né? De conflito. É que muitas vezes é um reflexo de algumas coisas, né? Então, algumas coisas são construídas, né? Então, se eu não tenho diálogo com meu filho desde a infância, né? Então, quando chega na adolescência, as coisas ficam um pouco mais aparentes, né? Se ele vive uma situação de violência desde criança, né? Então, muitas vezes, ele está na adolescência, ele prefere ficar na rua, né? Mas por que será que hoje esse adolescente prefere ficar na rua do que ficar dentro de casa? Como será que está a realidade ali dentro de casa? Como que é o diálogo
dentro dessa família, né? E a gente vê o reflexo, né? Muitas vezes essa criança, esse adolescente que sofre violência, então às vezes tem um comportamento mais agressivo na escola, né? Porque se eu entendo, né? Olha, você fez algo errado, então você vai apanhar. Então é a forma onde ele vai absorvendo algumas coisas. Então eu entendo que se meu colega fez algo errado, eu vou bater, porque foi assim que eu compreendi algumas coisas. Então, é a época de estar reproduzindo algumas coisas, alguns comportamentos. Quais são as características, por exemplo, dos problemas trazidos por uma garota, por uma adolescente mulher e por um jovem, ou então mesmo em idade inferior? Qual a tipicidade de cada caso? No que se refere ao comportamento? Há problemas dentro do lar. Acho que é difícil até falar entre a diferença entre menina e menino, porque a gente vê, às vezes, situações semelhantes, né? A gente vê, muitas vezes, tanto a menina quanto o menino fugindo de casa, querendo ficar na rua, né? Sendo agressivo, né? Acho que é difícil até falar, né? A diferença da menina ou do menino. Uma né? rebeldia até que normal, né? Que é uma consequência, né? Às vezes, tanto aquela menina que hoje está rebelde, quer sair de casa, né? Quanto o menino, por uma situação de uma violência que existe. Então, até os comportamentos são muito até semelhantes, independente de gênero, né? Acho que o que a gente percebe é as consequências disso, né? As consequências desse histórico de violência. Isso é importante a gente saber. E quanto à questão, por exemplo, que eu gosto sempre de desmistificar, se eu estiver errado pode me corrigir, a questão do padrasto e a madrasta, que são tidos como sei lá, parte negativa, eles que atrapalham, eles que são... Não é bem assim que funciona também, né? Não. Tem muito padrasto melhor que pai e muita madrasta melhor que mãe também, né? Não, e a gente percebe que muitas vezes tem, como o senhor colocou, às vezes tem madrastas ou padrastos que às vezes tem um vínculo ali com a criança, com o adolescente, às vezes até melhor do que o pai e a mãe. Quando a gente fala da violência sexual, por exemplo, que às vezes tem aquele mito de que é o padrasto que abusa. Não, quando a gente vai olhar os nossos números, né, o maior percentual é o pai biológico até do que o padrasto, né? O maior percentual sim, de estupro, são pessoas da família, né? Seja um pai, um tio, um vô, né? O pai biológico, né? Então, algumas coisas são um pouco mitos. Os casais separados, né? A outra parte, vamos supor, é pai e mãe separados, a mãe já está com um novo namorado que já mora com a família e vice-versa, tá? Eles se comunicam, porque um visita o outro, um ofende o outro, um faz ciúmes para o outro, enfim. Quando do salvamento, digamos assim, de uma criança, no qual vocês precisam falar com ambas as partes, como vocês fazem para reunir, não é, pontuar a família A e a família B no CRAME, não é? Ou para detectar o que está acontecendo de errado na família, ou para dar um sabão mesmo em ambas as famílias? Às vezes até colocando eles juntos, né? É legal até falar dessa questão do casal separado, né? Quando a gente fala da violência psicológica, né? Um grande número dos casos de violência psicológica são casais separados, que muitas vezes acabam utilizando ali o filho como forma de atacar mensageiro o outro. Né? E isso traz um sofrimento enorme para a criança, traz enormes consequências ali para a criança. E aí, muitas vezes, a forma é colocar os dois para conversarem juntos, né? Então, se são questões da relação de vocês, então vamos sentar junto e vamos olhar para isso. Né? Agora, é difícil. Pode completar, Sara, pode completar. Não, você colocar muitas vezes esse casal separado, né, é difícil, né, porque a gente lida com a resistência de cada um. Não, pode dar até um rolo lá na hora, porque, não é? Agora, Sara Maria, e em casos extremos da criança ter de sair mesmo daquela família, não tem jeito, vocês pedem ajuda para quem? Então, muitas vezes, quando existe, são feitas todas as tentativas, né, no sentido de evitar um acolhimento dessa criança, né? Mas quando a gente vê que a gente já esgotou tudo, já tentou de tudo, e a gente percebe que essa criança está numa situação de risco, né? Então, é sempre essa conversa com a rede, né, no sentido da gente decidir isso junto, né? E aí, se a decisão foi, né, de que essa criança está em risco, então que formas que a gente pode proteger ela, muitas vezes é o acolhimento institucional, que é tirar essa criança da família, né, e ela ser ali recolocada num acolhimento, né, um abrigo, né, e o objetivo na realidade de que ela fique por esse tempo nesse local, no sentido de que essa família seja tratada para que essa criança retorne para o lar.
E o acompanhamento de vocês continua. Continua. mesmo com a criança internada. Isso, né? Mesmo ela estando ali no acolhimento, a gente continua o acompanhamento, até porque o objetivo é que essa criança retorne para o lar, né? Porque um acolhimento é sempre difícil isso para a criança, porque é uma outra violência que ela acaba sofrendo, né? Ser retirada ali da casa dela, do lar dela, ir para um outro local, então é sempre a última alternativa. A contragosto, né? Ela não vai de boa, né? E o objetivo é que ela retorne, né? Então a gente, muitas vezes a gente faz alguns acordos, né? No sentido de que essa família retome um atendimento, de que essa família seja tratada no sentido de que essa criança possa retornar para o lar dela. E na prática, Sara Maria, o que acontece? Ela volta qual é o percentual dos que voltam e daqueles... Porque aí não volta ou volta, porque vai ficar lá em recuperação? Hoje tem um prazo, né? Então tem um período lá para que essa família seja, né, tratada, no sentido de que se nesse tempo, né, não houve ali nenhum avanço para acolher novamente, que essa criança seja recolocada em um lar substituto, né? E a gente sabe de todas as complicações que é para essa criança, para essa família, né? Então, mas são poucos os casos que acabam indo ali para a família substituta, né? Tudo isso que nós estamos falando retornam. É fácil, a gente está falando aqui, o duro primeiro é para a criança, né, que são várias as formas de violência também, não é? Tirar do lar é uma violência, ir para uma outra casa é uma violência, não é? Mas tudo em benefício, porque pior é ela permanecer no status quo que ela estava. E para ela retornar tem que haver uma mudança. É lógico. Sara, onde é que fica então o CRAMI? O CRAMI fica na Rua Ângelo Duzzi, né, no número 47, em São Bernardo do Campo. Mas a gente tem aqui em Santo André... Pode falar, se você souber de cabeça. Na Rua Humberto Olivieri, o número eu não vou me recordar. Bom, eu vou passar o site do CRAMI e dá para detectar qualquer uma das unidades, que é o www, por favor, .crami.org.br, vai aparecer na tela aí. E aí vocês pegam os endereços das 3 unidades. Isso. É São Bernardo, Santo André e Diadema. Eu queria agradecer muitíssimo a presença da coordenadora do núcleo do CRAMI de São Bernardo do Campo, a Sara Maria de Souza Gonçalves. Obrigado, Sara. Agradeço. Um abraço, viu? Não percam à meia-noite o programa Clique Noite com Edmir Cleto e o J+, à 00:30. Va bene. Per ora è solo una buonasera a tutti, dormire con Dio, parliamo domani, riposare in pace, ciao bella, ci vediamo domani. Nunca ninguém conseguirá ir ao fundo de um riso de criança.